prodígios da biopsica obtidos com o médium Mirabelli, Dr. Eurico de Góes, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Relatórios publicados na Revista Internacional do Espiritismo de Matão, Estado de São Paulo, de 15 de agosto de 1936. Mesário dirigido pelo Sr. Caio Bachuta. Servindo-se da oportunidade que, de maneira tão gentil, nos é proporcionado pela ilustrada redação da Revista Internacional do Espiritismo, passamos a fazer aqui o relato dos fenômenos extraordinários que tivemos a dieta de presenciar durante os trabalhos espirituais do médico Carmenio Mirabelli, quer no Instituto, quer na residência dos subscritores destas nações, Oscar de Oliveira Borges Juvenal, de Oliveira Dias, Vitório Del Franco. 18 de janeiro de 1936, Rua Voluntários da Pátria, número 99, Piracicaba. A sessão realizou-se na presença de diversas pessoas, estando, como sempre, o médium Mirabelli sob severo controle. Dentre outros fenômenos interessantes, notamos os seguintes. Uma velha navalha completamente desconhecida dos proprietários da casa materializou-se no espaço e foi cair entre os presentes. Assim também, quando entre os mesmos se estabelecia palestra animada, uma bolsa de propriedade da senhorita Ruth Machado Borges, que estava em outro compartimento, foi cair-lhe aos pés, à vista de todos, saindo de dentro da mesa diversos objetos, dentre os quais um pente dourado, uma capa e um caderninho, a qual à vista de todos desmaterializou-se, desapareceu. Cumpre notar que meses depois, à noite, no apartamento do senhor Oscar de Oliveira Borges, em São Paulo, até mesmo o caderninho foi cair. Já materializado à vista do mesmo senhor, um vaso de água saiu de dentro de uma das gaiolas de pássaros existentes na copa e foi arremessado ao soalho, com aviso prévio e prévia descrição feito pelo médium Mirabelli. Diversos objetos deslocados de onde estavam de outras dependências da casa e foram cair ao solo. Um crucifixo, uma caneta tinteira, um broche fantasia pertencente à senhorita Ruth. Terminada a sessão, a velha navalha ali aparecida que permanecia no soalho, sem o contato de pessoa alguma, à vista de todo, desmaterializou-se, ao passo que na sala contígua os presentes notaram um vulto que deu diversas pancadas sobre uma vitrola e depois, puxando fortemente a toalha, que sobre a mesma estava estendida, derrubou todos os objetos que ali se encontravam. 8 de fevereiro de 1936, sede do Instituto Brasileiro, Rua Voluntários da Pátria, número 490, São Paulo. Além dos fenômenos de arremesso de objetos, de entre estes, destacou-se um crucifixo de alumínio, tendo sido o mesmo envolvido em papel e colocado depois sobre uma mesa pelo senhor Vitorino Del Franco. Alguns momentos mais tarde, todos verificaram que o mesmo objeto havia desaparecido novamente. Procurando no recinto, o mesmo crucifixo foi encontrado entre o friso da parede do fundo e o forro do recinto. Realizava-se a experiência sobre a força psíquica de cada um dos presentes, uma sessão noturna levada a efeito no Instituto. Durante as muitas pessoas presentes, destaca-se o senhor Juvenal de Oliveira Dias, que, convidado a utilizar-se do psicômetro Mirabelli, instrumento de mensuração psíquica por este mandado construir. Eis que o senhor Juvenal, apesar de profundas concentrações pessoais, submetido à prova, jamais sentiu a sensação fluídica que os outros experimentavam. O médium Mirabelli, interessado por que o mesmo manifestasse o grau da sua força psíquica, entregou-lhe um folheto de jornal de imprensa, 2 páginas, e na presença de outras pessoas mais próximas, manda que o mesmo o segure com os braços estendidos e as mãos afastadas, deixando cerca de 1/3 da folha completamente livre. Perguntamos ao senhor Juvenal se sentia alguma coisa, como que pressão sobre os braços, e este ainda não a percebia, mas aos poucos, conforme declarou, foi sentindo uma pressão de peso nas mãos. Imediatamente as pessoas mais próximas viram que a folha de jornal era suavemente rasgada de cima para baixo, perpendicularmente por uma mão invisível, enquanto que os demais que se encontravam na sessão ouviam perfeitamente o ruído característico. Tal fenômeno impressionou profundamente a pessoa em experiência, bem como todos os presentes.
Os fenômenos de materialização e desmaterialização de objetos que se observam na presença do médico Carmine Mirabelli ultimamente vieram se manifestando com certa insistência a fim de não cansarmos os leitores com a narração sucinta de cada um. Cingir-nos-emos a citar aqueles que mais nos têm impressionado, já por sermos diretamente visados nessas manifestações, já por os termos presenciado como interessados imediatos durante sessões realizadas no nosso próprio interesse espiritual. Acresce também que quanto mais nos víamos surpreendidos com o desenrolar desses fatos, mais procurávamos nos acercar do médium Mirabelli, a fim de que o melhor se esclarecesse o nosso espírito a qualquer dúvida a respeito de sua atuação se desfizesse de vez. O que felizmente podemos afirmar que tudo quanto assistimos são fenômenos reais, oriundos única e exclusivamente de sua mediunidade. De outro lado, a evidência luminar dessa força psíquica mais se acentua quando levamos em consideração as minúcias com que cada um de nós e de tantos outros que procuram o médium Mirabelli narram fatos antigos e intimidades de que francamente julgam ser os senhores absolutos, pois são tão fiéis e circunstanciados às revelações que nos permitem acerca de nossa vida íntima e da existência dos nossos antepassados, que não podemos deixar de proclamar bem alto como sendo Mirabelli uma individualidade supranormal dotada de miraculosos dons espirituais. Havendo necessidade de obter uma resposta rápida de um assunto importante de seu interesse, um dos subscritores destas narrações, Oscar de Oliveira Borges, procurou o médium Mirabelli para que este desse um conselho sobre determinada carta que o mesmo remetera a Nova York. Eis que o médium, atendendo, transporta-se em espírito à capital norte-americana e descreve ao interessado uma surpreendente comunicação. O andamento dos negócios sem interesse revela os passos dados nesse sentido naquela cidade de Yankee, alguns dias apenas após a remessa da aludida carta. Entretanto, como categórica afirmação de uma verdade insofismável, eis que em reunião diurna à luz do dia, na residência do Sr. Oscar, e perante diversas testemunhas, estando presente o médium Mirabelli, eis que chega a resposta esperada, 15 dias mais ou menos após a sua remessa. Vinha escrita em inglês, aludindo o Sr. Oscar à necessidade de se pagar a um tradutor a versão do texto da mesma ao pátrio idioma. Atua sobre o médium astral, ficando a carta em suas mãos. Ficando a carta em mãos do Sr. Oscar, senta-se o médium a uma máquina de escrever e, com a estupefação geral, em poucos minutos, dá a missiva corretamente traduzida em português, francês, italiano, alemão e em hebraico. Simplesmente admirável. Fenômeno extraordinário, pois a carta em resposta não diferia em uma vírgula sequer da comunicação obtida pelo médium Mirabelli. Alguns dias somente depois, a carta escrita pelo Sr. Oscar de Oliveira Borges tem sido posta no correio. Biografia de Mirabelli, pelo professor Manuel Pardi de Almeida, publicado no número 1 do jornal A Palavra de São Paulo, de 8 de novembro de 1936. Aos 2 de janeiro de 1889, nasceu na cidade de Botucatu, nesse estado, como filho legítimo de Luiz Mirabelli e de Dona Cristina Scacciotta Mirabelli, ambos italianos, o atual médico professor Carmine Mirabelli. Bafejado em seu berço pela abundância e fortuna, viveu seus primeiros anos cercado de desvelo e amor. No menino irrequieto que era, então, a não ser a sua inteligência clara, aguda, nada deixava transparecer a têmpera de fé com que deveria vencer no mais hércules dos esforços da rotina oriunda de uma educação multissecular eivada de preconceitos. Descendente da secular e ilustre estirpe dos Mirabelli da Itália, tem por seus ascendentes ilustres como o avô Pascal Mirabelli, arquiteto afamado e apaixonado amante da estética, e seu tio Roberto Mirabelli, deputado parlamentar e grande advogado. Seu primo irmão é o general Ernesto Mirabelli. Como primo irmão também o Dr. Giuseppe Mirabelli, ex-presidente da Real Corte Italiana. É seu tio, comendador Giuseppe Mirabelli, falecido em Mar del Plata, a qual deixou ao médium uma herança de mais de 400 contos de réis. Seu pai, Luiz Mirabelli, homem dotado de boníssimo coração, mas imbuído das doutrinas luteranas.
essa estirpe pelo lado paterno. Pelo lado materno, basta citar o seu avô, o conde Raimundo Scarpia, projeção na corte italiana. Está chegando na idade escolar. O menino Carmine foi matriculado no grupo escolar Dr. Cardoso de Almeida, na cidade natal. Tem sido destinado para guiar os seus primeiros passos na senda das letras primárias. A prova competente, a abnegada educadora, Dona Lídia de Almeida. A inteligência precoce daquele menino cuja mente vibrátil tudo compreendia e assimilava num relâmpago e aos recursos didáticos daquela desvelada educadora é que se deve o brilho com que Carmine Mirabelli se ouve nos anos primários. É ainda Dona Lídia de Almeida, desta vez de perto pelo professor Aristide de Camargo, que dá ao varão Mirabelli as primeiras lições de francês e italiano para acessar ao curso complementar. É da Lídia de Almeida que plasma no seu dedicado, obediente, aplicado discípulo a delicadeza de sentimentos, a fineza de trato e um apurado gosto artístico. E é o professor Aristide de Camargo que o inicia nas noções das coisas positivas e de alcance prático da vida. Abandonando a diretriz que até então vinha seguindo, Carmine Mirabelli é matriculado no Colégio de São Luís, em Itu. Aí é que começa a vida real, palpitante, daquele que viria a ocupar mais tarde a atenção dos maiores personalidades do mundo, pois que é naquele ambiente religioso que se manifesta nessa alma sensitiva, vibrátil, o gosto pelas polêmicas intelectuais, tornando-se admirador e partidário da ideia em si, do senso estético e da verdade, até o momento em que mais tarde a realidade viria pô-lo à prova, lançando na alma entusiástica e juvenil de Carmine o gelo da desilusão. O destino, porém, não dorme, e pode-se dizer implacável mesmo, na sua justiça, implacável, pois que, servindo-se daquele rapazelho, iria infligir aos seus sisudos clérigos uma lição de verdadeira sabedoria, dissertando em latim, idioma ignorado pelo jovem Carmine, sobre o tema evolução e involução. O resultado de tal dissertação é fácil prever, tornando-se desnecessário comentá-lo aqui. Deixando o vestuoso casarão do Colégio São Luís, Mirabelli tem a felicidade de gozar das lições de um professor americano que dá a essa alma que se estava tornando mística, uma orientação que muito lhe vem beneficiar na vida prática e que brevemente entraria a fim de não se tornar pesado aos seus pais, que tinham perdido a prosperidade de tempos idos devido a sérios reveses financeiros, como a falência de um banco. Inteligente, ativo, Carmine Mirabelli, não querendo perder um só minuto, vem para esta capital e procura o ilustre homem de letras, professor Otoniel Mota, que o encaminha a não menos ilustre professor Eduardo Carlos Pereira, gramático de renome bastante conhecido, o qual consegue colocá-lo na companhia de Gás, trabalhador cumpridor de seus deveres, com os olhos voltados para os seus pais, que ficaram lá na cidade serrana, curtindo as amarguras próprias do revés que tinham sofrido. Como filho amoroso e bom que é, desenvolveu-se em todos os sentidos, desdobrando nas suas atividades, ansiando por alguma melhoria pecuniária, a fim de poder dar aos pais o conforto a que fazia jus, urna, velhice honrada. Assim é que Mirabelli galga na companhia de Gás postos cada vez mais elevados, até que um belo dia, guiado por uma boa estrela, parte para a Alemanha, onde vai adquirir com as economias então feitas uma partida de camisinhas de gás automáticas, as quais vendidas aqui em São Paulo lhe deram um lucro para mais de 300 contos de réis. Era a fortuna que lhe sorria. Mas Mirabelli era incansável, como sempre fora, quer no exercício do comércio das artes ou os ofícios, com meio de subsistência, e por isso, abandonada a vida enervante das metrópoles, foi iniciar a agricultura. Carmine Mirabelli, que já se tornara então um homem de posses advindas de seu trabalho constante e honesto, continua a trabalhar e a ter todas as horas do dia tomadas por afazeres que exigiam a sua contínua atenção. Desiludido, porém, de suas crenças e da vida que sonhara ridente,
Aproveita as noites para estudar, pois que não duvida um instante sequer que ele estava reservado ter conhecimento da verdade, bem como entrar na posse de ideias cada vez mais elevadas, muito superiores a que até ali havia sido o seu objetivo. Não encontrando na crosta terrestre aquilo que seu ego algemava, dirigia-se a Deus suplicando a concessão da paz e serenidade, que só pode provir do verdadeiro conhecimento. Casado e pai de regular prole, Carmini não fraqueja um só minuto nas suas constantes e favorosas súplicas, essas que foram largamente recompensadas com o despertar da estrela guia no ano de 1903, a época em que ele se achava trabalhando na companhia de calçados Clark, de onde saía para ir trabalhar na companhia de calçados Vilaça, de onde saíra para ir trabalhar na companhia de calçados Vilaça como cobrador, cargo esse que é obrigado a deixar a tal a violência dos fenômenos que denunciavam assim ao Brasil e ao mundo todo os pródromos de uma mediunidade sem igual, muito embora as insinuações malévolas afirmassem tratar-se de um caso meramente patológico. O momento é crítico para o professor Mirabelli, pois que as manifestações quase que o inutilizam, tal não acontecendo graças às prudentes e sábias lições do Dr. Horácio de Carvalho, Dr. Alberto Seabre e Dr. Pereira Barreto, que o ensinaram a desenvolver e controlar a sua potente história na mediunidade. Calafrios, neurastenia, visões, desespero, desânimo, obsessões e alternativa de profundas apatias com delírios extraordinários, seguindo de levitação, transporte, evidência, clareaudição, pancadas e outros fenômenos. Foram julgados a loucura do homem que iria assombrar o universo, pelo poder de sua maravilhosa mediunidade. Como louco, foi internado no hospício de Juqueri, manicômio paulista, sob as vistas dos conceituados psiquiatras Dr. Franco da Rocha, Dr. Felipe Ache e muitos outros em evidência. Aí, submetido a toda sorte de experiência, ficou patente a veracidade dos fenômenos realizados, os quais tocaram as raias do belo e do maravilhoso, triunfando de todos os ardis da comissão. Sendo forçoso confessar que, se o professor Mirabelli era louco, não deixava a sua loucura de ser genial. Deixando o manicômio, o professor Carmini Mirabelli volta para a sua atividade comercial, indo representar em Santos o laboratório de homeopatia V. Maciel e companhia, que deixou também, por sua vez, para ir representar o laboratório Sodré. Deixando a representação do laboratório Sodré, começou a verdadeira ascensão para a espiritualidade, fundando em seu primeiro gesto a Casa de Caridade de São Luís, em Santos. Após, fundou aqui em São Paulo a Academia de Estudo Psíquico César Lambroso. Indo para o Rio de Janeiro, funda em Niterói, na colaboração com o Dr. Tadeu de Araújo Medeiros, a Academia Brasileira de Metapsíquica do Rio de Janeiro. Voltando para São Paulo, funda aqui o Instituto, que a 12 do corrente se constituiu em sociedade civil juridicamente reconhecida com o nome de Instituto Psíquico Brasileiro de São Paulo, e do qual o professor Carmini Mirabelli é seu diretor técnico. O professor Carmini Mirabelli, durante os seus cruciantes 25 anos de magistério, tem subido muitas vezes ao Calvário, pois que não tem faltado os Judas que, por 30 dinheiros, venderiam até a própria alma. O grande médico tem conhecido a dor em todos os seus passos, pois que é ela a sua perene companheira, mas que importa a dor para ele? Se ela é sublime em todas as suas manifestações, se é ela que purifica, se é ela que enaltece o espírito, fazendo comungar com Deus. A vida do professor Carmini Mirabelli é um verdadeiro martirológio, ressaltando nela o sofrimento, a humilhação, a abnegação, a bondade, a benevolência, a caridade, caluniado, injuriado, sofrendo toda a sorte de perseguições. O professor Carmini Mirabelli tem resistido e triunfado sempre sobre a lama e o pus das almas constituídas de peçonha e podridão para maior glória e exaltação da verdade, engrandecimento do verbo. Conceitos sintéticos da personalidade conhecidas sobre a metargia de Mirabelli. Testemunhos insuspeitos e dom de pesquisadores e cientistas produzidos em resposta às questões que lhe foram submetidas acerca da mediunidade em foco. Extraído da coletânea O Médium Mirabelli, publicado com o subtítulo Resultado de um Inquérito, da edição de Rodolfo Micalache, Santos, 1926. Dr. Vital Brasil, Instituto Butantan, deixemos de teatralidades e estudemos o seu Mirabelli cientificamente. Dr. Felipe Ache, Instituto Ache,
Os fatos são inegáveis, a explicação é como água benta, todos se servem dela como entendem. É uma coisa conforme a formação cerebral e o cultivo de cada pessoa. No meu entender, porém, os fenômenos que o Sr. Mirabelli apresenta são explicados pela ciência. Julgo o Sr. Mirabelli não um homem normal, nem tampouco doente. O fato é que ele é um anormal. Penso que os fenômenos são resultado da radiação das forças nervosas que cada um de nós possui, mas que o Sr. Mirabelli possui em excesso extraordinário. Dr. Spencer Van Pre. Não encontrei nada de mistificação nas experiências do Sr. Mirabelli, a que assisti. Dr. Márcio Graxo. O Sr. Mirabelli é um homem anormal, para quem a ciência deve lançar seus olhares, estudando bem e aproveitando no que ele tem de aproveitável. Dr. Carneiro Maia. Dos fenômenos que vi, posso afirmar que não houve truque. Dr. José Ferraz Mota. Estou convencido de que os truques não existem, ao menos nos fenômenos que vi. Dr. Eugênio Campi. Notei que se produziram nele, antes de começar a sessão, fenômenos de priores. Também verifiquei a sua palidez em alto grau e os suores frios. Não admito a ideia de um truque, pois isso seria um absurdo. Dr. Everardo de Souza. Atribui os fenômenos à esterilização da sensisário. Atribui os fenômenos à exteriorização da sensisário. Estudá-los. E isso, acredito, é a melhor e a única coisa que se tem a fazer. Ganimedes Vilaça. O homem misterioso deu inúmeras provas de que não é mistificador. Martim Pontes. O que é verdade é que estamos em face de coisas sobrenaturais. Dr. Capote Valente. Pois não, nem podia negá-lo, o fato dos fenômenos em referência a coisas que são inimagináveis. Essa é uma delas. Dr. Henrique de Macedo. O Sr. Mirabelli não é um charlatão, é um médico esclarecido. Dr. Carlos de Castro. O Sr. Mirabelli possui incontestavelmente dons notáveis. O seu sucesso não reside absolutamente em truques. Dr. João Silveira. Atribui os fenômenos à exteriorização da sensibilidade e motricidade de Mirabelli. Pode ser que se possa, com a predigitação, fazer maravilhas. O certo é que, para mim, os fenômenos são sinceros. Dr. Malhado Filho. Ponho toda a ideia de truque de lado. Eu tenho a convicção de que os fenômenos são sinceros. Não entro na explicação dos fatos. Só o que faço é verificar os fenômenos, tais como se deram. Dr. Alegrete Filho. Diante de tais fatos, estou plenamente convencido de que o Sr. Carlos Mirabelli é um poderoso médium, dotado de faculdades extraordinárias. Dr. Luiz Maia. Primeiramente, devo dizer que não sou espírita, católico tradicional, sou obrigado, pelos dogmas da religião que confesso, a evitar a leitura de tudo quanto posso levantar celeuma no meu espírito. Demais, sinto-me bem com a religião que adoto. Foi, portanto, por um natural movimento de curiosidade que procurei assistir a uma experiência do Sr. Mirabelli. Tive essa ocasião. Onde e como explicar truque? Pergunto. Autoriza a afirmar que, nesse instante, pus toda a possibilidade de mistificação de lado, como coisa impossível e absurda no caso. Dr. Carlos Frederico Espicace. Quem escreve estas linhas tem nervo de aço, coração de granito, e desde a infância militou sempre nas fileiras dos livres pensadores, professando o mais absoluto materialismo. Hoje, o mesmo que traça essas linhas tem suas ideias fortemente abaladas. Por quê? Porque os fatos não podem ser negados. Sábios, céticos, materialistas, vindo em meu auxílio, salve-me do abismo que estou quase a afundar-me. Explique-me tudo o que vi. Professor Dr. Moreira Machado. Há muito o meu espírito, investigando profundamente os problemas do espiritualismo, chegou à convicção absoluta e firme da verdade da fenomenologia espírita. Dr. Ismário Alvim e Aníbal Menezes. Reconhecemos no médium Mirabelli faculdades extraordinárias, dignas de estudo e melhor atenção, ao invés de crítica superficial que se lhe tem feito. Dr. Ribas e Assunção. Passei noites em inúteis pesquisas sobre os fatos espíritas. Viajei e percorri a Índia, onde os faquires não resistem à verificação experimental. Entrei nesta casa fortemente prevenido contra o médium Mirabelli, e por isso, sem considerar
susceptibilidade de qualquer dos presentes, tomei as prevenções que me pareceram. Disposta a protestar contra a menor anormalidade. No momento agora, depois que os aparelhos, os meus sentidos e o testemunho de todos me dizem que realmente assisti a fatos, somente direi que estou pasmo e confundido. Dr. Eurico de Góes. A minha impressão é de que ele é um verdadeiro médium do gênero desses que têm sido celebrizados pelas experiências nos trabalhos de William Crookes, Lombroso, Akizakov, Flammarion, Paul Gilbert e tantos outros. No meu entender, considero um indivíduo dotado de uma organização nervosa especial, misto de veículo e propulsor, de uma vibratibilidade extraordinária. Dr. Franco da Rocha, do manicômio de Juqueri. O senhor Mirabelli colocou sobre um copo uma caveira que, a pedido meu, começou a rodar e, num dado momento, caíram sobre a mesa o copo e a caveira. Coloquei os objetos outra vez, como estavam dantes, e o fenômeno repetiu-se, tornei a colocá-los. É a mesma coisa presenciei, mas não é só. Quando segurava o crânio, sentia nas minhas mãos algo de estranho, de fluídico, como que um fluido globular que me tocasse na palma da mão. Quanto mais concentrava a minha atenção sobre o objeto acionado, vi passar uma coisa semelhante a uma irradiação por sobre o crânio, como quando rapidamente se expõe um espelho aos raios luminosos. Dr. Antero Bloem, numa atitude mais ou menos hostil ao médio, que eu julgava ter-me entrujado tantas vezes, cerquei-o de precauções especiais. Esmerilhei todos os meus movimentos com tamanho rigor, que sou levado a crer que ele operou sem artifício de qualquer natureza. Dr. Alarico Silveira não pude observar demoradamente o suposto médio a trabalhar. Viu fazer várias coisas que, tendo causado admiração a muita gente, também me impressionaram. Também assisti à levitação de alguns objetos, como de um lápis que ele conseguiu tirar várias vezes de uma garrafa. Entretanto, já disse e repito, não posso ter ainda opinião formada sobre os fenômenos. Caibachuta, ponho de lado toda a ideia de truque, de fraude, de mistificação, porque antes, durante e depois da produção dos fenômenos exercia a mais severa fiscalização. A. Cardoso Edla. O caso Mirabelli é complexo, não se resolve de um sopro, é preciso ter serenidade e conhecimento sério de psicologia aos que foram chamados à arena. Fala-se muito e acerta-se pouco. Se há ingênuos, não são os que têm fé no futuro extraordinário da ciência. Carlos Gardoni Ramos, pré-digitador assaz conhecido na capital federal. Como no Brasil ainda há pessoas que confundem fatos espíritas com sortes de pré-digitação, venho afirmar que nas condições em que os verdadeiros médios produzem os fenômenos espíritas, é inteiramente impossível serem conseguidos pela pré-digitação. Dr. Luiz M. Pinto de Queiroz. Primeiramente, devo salientar que observei o médium Mirabelli pessoalmente. Os fatos que o mesmo produz por meio da faculdade que é dotado são reais. Para evitar ataques pessoais dos que pretendem criticar a minha opinião sem ter a mínima corroborada certeza, abstenho de ir adiante, guardando, no entanto, bem viva na mente a memória daqueles 500 mil tolos que, da margem do rio Rudes, vaiaram o heróico Fulton no seu barquinho a vapor, para logo calarem-se quando o nóvel e vento moveu-se e facilmente venceu a correnteza. Coronel Alberto Eduardo Baker. E como tantos outros, levado por uma explicação curiosa, por uma inexplicável curiosidade, também procurei certificar-me do que haveria de real e verdadeiro nesses fenômenos. Aqui, a princípio, me pareceram exorbitantes. Adquiri a certeza desejada e agora posso afirmar com a serenidade do conhecimento de causa que negar a realidade desses mesmos fenômenos é negar a evidência, é contradizer o veredito de instrumentos de precisão, é descrever de seus próprios sentidos, é fugir de tudo que é de todo raciocínio, é inverter a própria razão, é negar aquilo que é formalmente incontestável. E faltaria a verdade se não confessasse que, para mim, os fatos a que me reporto são reais, são inegáveis, são provados.
Fim da transcrição do resultado de um inquérito. Senhor Pedro Cárdia. Vou ler esse texto aqui depois. Prodígio da biopsico obtidos com o médico Mirabelli. Dr. Henrique de Góes, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo.